informação, sugestão, opinião. Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Olá, boa noite. Está começando mais um programa A Voz de Campos. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Sou o Luciano Freitas e é um prazer imenso ter você em minha companhia. Vamos ficar juntinho até daqui a pouquinho, abordando vários assuntos aqui, tá bom? Olha, aproveita e aí, ó, começa a seguir aí nossas redes, seguir a Rede Aurora. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Luciano, acessa lá no Instagram, @LucianoFreitas, _A Voz de Campos. E ao meu lado hoje, vocês estão vendo aí, eu tô florido, né? Hoje eu tô aqui, não precisa nem muita força pra ficar bonito não, sabe? Mas quem tá sempre comigo aqui, me ajudando, me acompanhando aqui nos comentários aqui, é a Vanessa de Oliveira. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Hoje promete, né? Promete. Vamos falar sobre um assunto inclusivo, tá bom? Muito boa noite pra você que tá ligadinho com a gente. Estamos ao vivo pela TV e pelas redes sociais. Estamos aqui com a Clau e com as convidadas. E é isso aí, vamos começar. Vamos embora. Clau, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Boa noite, Luciano. Boa noite, Vanessa. Boa noite, as queridas também convidadas aqui presentes. Isso. E boa noite, Lúcia. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Também está ao nosso lado aqui também a Cláudia. Boa noite. Boa noite. É isso, gente. Olha, o nosso programa, né? Eu vou até pedir o Josiel ali para bater palmas pra gente aí. Sabe, Josiel? Prepara aí. Porque o nosso primeiro programa abordou um assunto aqui e já virou lei, sabe? É sobre o turbal e moto, né? O pessoal reclama aí do barulho das motos e tal. E o governo sancionou a lei, né, que vai fiscalizar o comércio que contratar o motoboy, né, irregular. Então, acho que é parabéns pra gente, né, Josiel? Cadê? Aê! Tá certo, nosso amigo Diego da associação aí, mandar um abraço pra ele também. Porque a gente abordou esse assunto aqui no nosso primeiro programa, lá no dia 7, né, do mês passado. E agora já foi sancionada a lei aí. Então, agora, você empresário aí que contratar um motoboy irregular, cuidado que você vai ser fiscalizado, tá bom? Então, é um assunto importante aí. E agradecer aqui, né, nossos apoiadores, que é o pessoal da Zap Gás. Você que está precisando de um gás aí, entre em contato com a Zap Gás pelo telefone DDD 22 99999 4544. E se você quiser adquirir uma piscina de fibra para sua casa, fazer aquele área de lazer bacana, eu vou te indicar aqui o pessoal da Star Piscinas, tá bom? Entre em contato com eles lá também pelo DDD 22 997 16 52 23, tá bom? Olha, vamos começar o nosso bate-papo, que é muito simples. Eu aqui só tô mero apresentando, só isso. Quem vai se apresentar aqui são elas que vão falar. Eu hoje aqui eu tô quietinho. Cal, começo com você. Quem é a Cal? Bom, a Clau é uma mulher de 37 anos. Hoje nós estamos trazendo aqui o assunto do autismo, das neurodivergências. E eu sou uma mulher com diagnóstico até um pouco desconhecido. Eu mesma desconheci esse diagnóstico, que ele é chamado de tripla excepcionalidade, bem diferente. E eu sou autista, eu sou TDAH e eu sou superdotada também.
Então, esse diagnóstico, nós tivemos um pouco de trabalho, porque o autismo, ele... Principalmente para mulheres, o diagnóstico é difícil porque as mulheres camuflam as características do autismo, então elas fazem o que é chamado de masking. E no meu caso, além do autismo, tem a questão da superdotação, que faz camuflar ainda mais o diagnóstico. Mas isso, no final das contas, como eu não passei por uma intervenção precoce, eu tive muitos prejuízos durante a minha vida, até que aos 36 anos eu acabei regredindo para o nível 2 de suporte, e hoje eu estou passando por todo um acompanhamento e voltei, graças a Deus, para o nível 1. São 3 forças opostas no mesmo cérebro, uma configuração totalmente diferente. Mas hoje eu tenho passado pelas intervenções e eu tenho conseguido uma boa evolução. E a Lúcia? Quem é a Lúcia? A Lúcia é uma mulher de 52 anos, mãe de 3 autistas, hoje 2, né? Que o Rafa se foi, né? E na luta por direito dos seus especiais, né? Lidando com a dificuldade, o descaso do poder público, sempre debatendo com as secretarias sobre a questão de tratamento, de terapia, né? Então temos muitos casos para debater hoje aqui. Isso. E quem é a Cláudia? Boa noite, em primeiro lugar. Então, a Cláudia é uma mãe solo, atípica, de 43 anos, mãe de 3 meninos, sendo 2 autistas, de 2 níveis diferentes de suporte, nível 2 e nível 3. E atual agora, né? Eu sou profissional de educação física e sou psicomotricista, né? Nossa, muito legal. E nessa caminhada de vocês, assim, qual seria, assim, a dificuldade, assim? É em tratamento, é no conhecimento da causa, é em preconceito? O que vocês, assim, acham, assim, qual é mais difícil na causa, assim? Pode cada um falar aqui. Eu acho que engloba tudo, né? Sim. A gente tem um preconceito de ser mãe atípica e tem um preconceito dos nossos filhos também. Perante a sociedade, perante vários órgãos públicos. Infelizmente, a luta nossa é uma luta que não ganha fácil. A gente tem que ter sempre uma batalha, né? Sim, a gente não tem respaldo. Nós mães não temos respaldo, né? Eu acho que nós mães de crianças autistas deveríamos ter um respaldo maior do poder público. Mas, na verdade, a gente somos desprovida, entendeu? Joga a carga toda em cima da gente, é mãe. Nós somos mães, somos pais, somos chefes de família, dona de casa, essas coisas todinha. Temos que cumprir nossa meta todinha e não podemos falhar. A gente nunca pode falhar, não pode errar. Mãe atípica não pode errar, entendeu? Nem adoecer, né? Nem adoecer. A gente tem que estar ali 24 horas. 24 horas. E a gente se deparamos, a maior dificuldade é quando a gente chega em certos departamentos que deveria nos dar respaldo, deveria dar o atendimento adequado aos nossos filhos, e a gente encontra situações de negligência dentro dos próprios setores, entendeu? Então, assim, aonde a gente vai buscar recurso é onde a gente encontra o maior descaso. Mas entendeu? Não tem um apoio, assim, escola? Não consegue? Existe o apoio. Colocado no Ministério Público, né? Com as leis, né? Só no papel. Específico só em papel. Teórico. Alguns lugares até existem, né? Mas apoios em redes particulares. Existe o apoio, mas infelizmente a rede pública não consegue atender a demanda hoje do autista, cada dia maior. E olha que nós temos várias leis aprovadas no nosso país. Sim. E infelizmente nem sempre essas leis fazem valer, digamos assim, né? Sim. Além de eu ter o diagnóstico de autismo, eu também sou mãe de 2 neurodivergentes. Eu tenho um TDAH, não está fechado ainda para o autismo, e o outro é autista nível 1 de suporte também. E eu vivo diariamente a luta que vocês vivem também. Porque por mais que nós saibamos que os nossos filhos têm os direitos, que eu tenho os direitos, o preconceito, ele ainda
rola solto na nossa sociedade. Sim, é verdade. Essa é a pior situação que a gente enfrenta. O preconceito, o descaso, o preconceito, entendeu? É muito complicado. E ele dá, tipo assim, hoje existe essa questão de contratos de mediadores e cuidadores. Você se depara com pessoas que passou no concurso de mediadores e cuidadores, totalmente despreparados. Não há um preparo, é uma coisa assim teórica, vai lá, faz, tem o ensino médio, vai lá, faz uma prova. E se ele está adapto, você levou anos para conhecer seu filho, para lidar, entender, né? Eu conheço meus filhos no olhar. Exatamente. No olhar eu identifico se está bem, se está mal, a situação. Avaliar. E aí eu fico me deparando com pessoas despreparadas dentro da escola que se diz mediadoras e tipo assim, não sabe lidar e fica questionando certos fatos. E aí eu tenho que ensinar como lidar com eles dentro da escola, entendeu? Que muitas vezes a gente faz o papel de pedagoga. A gente faz. Né? A gente faz para ter uma melhora, né? E eu encontro já 2 anos em seguida, encontrei professoras que chegaram para mim e diziam assim: seu filho vai ficar dentro da sala, mas todas as questões deles é com a mediadora. Eu falei assim, mas e o plano pedagógico? E o plano para dar? Não, isso não é comigo, é a mediadora. Aí eu vou à Secretaria de Educação, no setor de inclusão, diz que o projeto pedagógico é da professora. Quando você chega na escola, é de outra forma. Não, é mediadora. Aí eu pergunto assim, como é que está meu filho na sala? Como é que está o desenvolvimento? Como é que ele está dentro da sala? Você procura a mediadora, é ela que vai passar tudo para você. Existe uma separação das crianças? Não existe a separação dentro da escola. É tipo assim, ele está dentro da escola, ele está dentro da sala, mas eu não tenho responsabilidade com ele. E a mediadora? A mediadora que tem essa função, mas a professora, não, a obrigação é da professora. A obrigação é da professora. A mediadora é suporte. Ela é suporte do aluno. Sim. Às vezes até numa atividade que a professora passa para a turma completa, ela tem que fazer o papel dela de auxiliar no exercício e às vezes até adaptar. Porque no caso de alguns autistas, no grau de nível de suporte 3 principalmente, vocês sabem que tem que ter um suporte maior nesse ponto. Então eles não vão acompanhar o que as crianças da turma vai fazer. Nenhum trabalho que tem passado pela professora, um livro, uma página, ele não vai acompanhar aquele exercício que a professora passa. Então a mediadora está lá para poder ou versificar a atividade para ele e criar modos para poder fazer com que ele se desenvolva. Ele se sinta ali incluído ali junto com a turma, ele não se sinta diferenciado, né? Ele está incluso ali dentro, fazendo atividade da forma que ele consegue aprender, mas sem se sentir diferenciado das outras crianças. Claro, você falou que houve demora para você ter o seu diagnóstico. Isso o quê? Foi a área da saúde? Foi família que não entendeu? Qual motivo demorou assim? Todos nós autistas, digamos aqui de passagem as mães autistas, até que se tem o diagnóstico, nós somos incompreendidos. Sim. E eu toda a vida fui muito incompreendida, passei por muitas crises existenciais, a sensação de não pertencimento até hoje. Né? Eu sou envolvida com a política, mas eu tenho essa questão de não pertencimento nos grupos sociais, isso é uma questão bem complicada. E naquela época, hoje eu tenho 37 anos, naquela época a minha família não entendia bem, né? Dizia que era birra, né? Que era malcriação, tudo isso. Até que o tempo foi passando e os problemas de gente grande, de gente adulta, eles foram chegando. E juntos começaram a aparecer ansiedade, depressão, começaram a aparecer problemas no meu organismo, arritmia cardíaca, eu tive que operar. Não se tinha uma causa orgânica para essa arritmia. Depois me apareceu um outro problema intestinal, que é a síndrome do intestino irritável, muito comum em pessoas com autismo, mas até então não sabia o que era. Aí vieram ansiedade, depressão, os meus meninos também, meus filhos, eu percebi que eram um pouco diferentes, né? Porque é o que a gente nota primeiro, olha, ele é diferente.
E a partir de então, eu busquei o diagnóstico para o meu filho mais novo. Ainda foi muito dificultoso, porque ele não tem problema com fala, não tem perda intelectual, então foi uma dificuldade muito grande, passei por vários médicos. Em 2016, ele quase entrou em coma, porque eles têm seletividade alimentar. Sim, meu eles param de comer e eles não adianta você ofertar nada de alimentação para eles, que eles não comem. E aí ele fez um quadro grave, renal, em decorrência do jejum prolongado, prejudicou uma outra questão nele, uma outra doença genética. E aí eu fui começando a juntar as peças. Primeiro começou pelo mais novo, o mais velho teve diagnóstico de TDAH. E aí eu passei também por um tipo de avaliação que é realizada pelo psicólogo, as meninas devem conhecer, que é a avaliação neuropsicológica. É realizada pelo psicólogo, e aí me veio a surpresa que eu era autista moderada. E no início a gente toma um baque, mas já desconfiando, porque eu já tinha o diagnóstico dos meninos. Mas assim, é complicado, é um susto. Para quem está acompanhando a gente agora, o autismo que ele vem de família, como é que é esse diagnóstico? Me explica, porque eu também não sei. Então quem está ali também não pode estar... Bem, o meu, eu acho que é questão familiar. É uma genética, né? No caso, eu sou mãe de uma adolescente, hoje já vai fazer 18, e ela não é autista. Mas os meus 3 meninos, eles foram autistas. Eles eram autistas, né? Eu tenho 2 autistas. E o que me foi passado, que era síndrome do X frágil, né? Se minha filha fosse um menino, ela seria uma autista também. Aí, recentemente, o meu irmão, que tem um menino também, dos seus já 13 anos agora, descobriu que ele é também autista. E a minha irmã, a filha da minha irmã, também é uma autista. Nível leve, mas é autista. Entendeu? Então, a genética veio familiar. Mas a mãe do meu sobrinho, também na família, tem autista. Então, sei lá, é uma síndrome que vem puxando. Sim. Tem todo um componente genético, existem vários estudos em vigência. Falam que é um biológico também. Tem bastante. Mas hoje, então, na rede pública de saúde, o tratamento é bacana? Como é que... Pode falar, gente. A saúde pública, eu digo assim, ela é maquiada. É uma também, coisa que maquiada. Porque, tipo assim, eu dizer que eu sou defensor dos direitos do autismo, né? Vamos dizer assim. E luto pela causa do autismo. Eu sei que você tem você tem uma dor de guarda com você. Eu não queria puxar essa dor. Sim. Né? A perda do seu filho. Sim, foi trágico, foi descaso total, missão de socorro, né? Foi uma luta desde o início da infância dele até os 18 anos, quando ele faleceu de uma forma trágica. Então, assim, eu luto pela causa. O autismo. Ela é uma autista adulta hoje. O autismo vai até os 13? Vai até os 12 anos? Não, ele vai até o último dia das nossas vidas, né? Então, como eu sou defensor, luto pela causa, me empenho para lutar pela causa, mas eu excluo dos 13 em diante. Eu faço projeto, pego lá a cidade da criança e transformo no centro de referência da criança do autismo, né? Sim. Só que até os 12 anos. Você vai lá e depois. Eles ficam desprovidos, eles ficam sem terapia quando eles mais precisam. Porque dos 12 anos a questão de mudança de hormônio. Criança, então, né? Aqueles projetozinhos. Todos os projetos, a maioria dos projetos aqui em Campos, a PAI, a PAP, todas essas ONGs que são chamadas, eles não, quando eles verem um autista, principalmente de nível de suporte 3, eles não falam que não querem ajudá-lo. Não, é o mas eles limitam, que mais precisa é o grau que mais precisa de suporte. Eu tenho que fazer perguntas porque quem está acompanhando é o que mais precisa de suporte. Entendeu? É o não verbal.
A maioria. É os que se mutilam, o meu se mutilava, ele se agredia, ele se tacava na parede, ele entrava em surto, barulho, é o dia que não acorda bem, tá irritado e você não sabe irritado por quê, você fica buscando medicação, um banho, não sei o quê, mas é da cabeça dele, não tá bem naquele dia, entendeu? E aí, tipo assim, quando precisa mais, a gente precisa mais de apoio, idade, a gente não de uma tem terapia, de negócio, e assim, as instituições, elas lavam a mão sobre essa questão. Infelizmente, a gente não tem um apoio de nenhuma instituição do nível, como ela falou, acima dos 12 anos, 11 anos, 12 anos, parece que você... Aí começa. A mídia mostra, a mídia... Aí é quando, tipo assim, se torna um adolescente problemático, um adulto problemático. Aí vem a puberdade. Vem os hormônios, aumenta os hormônios. Eu posso dizer que a pior fase que um autista pode passar é a partir dos 13, 14 anos até os 20 anos. E aí é quando eles mais precisam. E é a hora que eles mais precisam da terapia e não tem. Você não encontra. Não tem TO, não tem TO. Ó, meu filho hoje, o mais velho, tem 25 anos, entrou na APAE com 7. A APAE tinha TO, ela tinha psicopedagoga, ela tinha fono, tinha psiquiatra, tinha medicamento, tinha educação física e hoje não tem. Tá piorando, né, de melhorar? Decaiu, faliu. E agora tá uma onda dos mediadores e os cuidadores estão sem pagamentos. Aonde? E muitos E correndo risco de ser mandado embora. O próprio prefeito Vladimir chegou a comentar sobre a respeito de que vai ter um corte aí. Sim, mas essa questão aí é porque, tipo assim, é um projeto, uma coisa que deveria ter sido resolvido lá no início do ano. Porque teve. E aí enrolaram para poder usar de politicagem agora. Teve processo seletivo desde o ano passado. E eu conheço pessoas que estão na fila até hoje para cuidador e mediação. Teve o processo seletivo, fizeram provas, fizeram, entre aspas, né? Porque aí escolhe ali o RPA que não fez nada. E até hoje, meus filhos estudam e eles estão sem mediadora. Gente, e aqui pra nós, vamos... Meu filho de 11 de 11 anos e um de 16 anos. Eles estão sem mediadores. De janeiro, quando foi janeiro, fevereiro. Aí, o que acontece? Aí, a parte pública, você vai lá falar por que seu filho está sem mediadora? Não, mãe, nós temos mediadores. Eu falei, mas como assim? Porque o meu de 11 anos, ele fala. Ele é um nível 2, mas ele fala. E eu pergunto a ele, mamãe, o que você fez hoje? Nada. Ele não sabe explicar. Eles mandam atividade pra gente fazer em casa com eles. Ele não sabe ler. Ele fica copiando no quadro e não tem ninguém para ajudar. Eu tô aqui tentando imaginar assim, a dificuldade dessas mães, que não é só um, são dois, três. Vários, e a gente é negligente, é negligente se não levar para a escola. Sim. Quando leva para a escola não tem mediador para dar suporte. Aí às vezes o mediador quando chega ele tem que se dividir com 3, 4. É a resposta que a gente tem atual, é a resposta essa. Aí diz para mim, oficiador de inclusão, aí diz que é a lei. Aí eu falei assim, não, mas isso não tá na lei da onde? Só de Campos. Não, aqui é assim que funciona. Aí você, aqui, né? Porque no geral não funciona dessa forma. Como é que o mediador ele vai dar conta de 3, 4, 5? É bem complicado, né? Suporte diferente, suporte de comorbidade diferente. Entendeu? E entender, aí você se depara com um cuidador que acha que autista tem que ficar segurando ele o tempo todo. Exato. Qual o autista que consegue que alguém segura ele o tempo todo? Eu sou cuidador. Tô segurando. Eu falei assim, por que você tá segurando essa criança o tempo todo? Não, porque senão ele vai... Por que você não leva pra sala de livros? Vai fazer alguma coisa? A questão também, Lúcia, que eu vejo também como profissional de educação física, eu não vejo essas crianças praticar nenhum esporte. Na escola. Por que as crianças autistas na sala de aula, nas escolas, mas tem que incentivar. Não tem um professor de educação física da prefeitura? Por quê? Existe professor de educação física. Mas por que essas crianças... Porque eu pergunto os meus filhos, o menor que fala, meu filho, você não tem educação física, não?
que é uma grade escolar. Todo mundo aqui está ciente disso, que a gente desde pequenininho a gente tinha o horário do professor entrar, da recreação. Não, mamãe, eu não sei. Ele nem sabia me dizer, me explicar. Que desde o começo do ano. É igual, tipo assim... Isso já vem passando há anos para trás, que as escolas estão sem profissional de educação física. Não está tendo essa grade incluída para as crianças, não só típicas e atípicas. Não está tendo. É igual a Vilas Olímpicas. Vilas Olímpicas não aceitam os autistas. Que isso? Perto de casa tem a Vila Olímpica pertinho de casa. Aí eu poderia levar Andrew pra fazer natação. Eles falam que não tem profissional pra ajudá-lo, pra auxiliar. Todo mundo sabe que a nossa cidade é uma cidade milionária. Então, mas aí... Quanto custa um profissional disso? Nós sabemos que existe a verba. A verba vem federal, a verba veio para ONGs. Todas as ONGs recebem verba. Eles falam que não tem, estão sem verba, estão sem pagamento, estão sem isso e aquilo. Não existe. Isso foi feito, já foi feita uma lei. Esse tipo de assunto, desculpe te cortar, mas esse tipo de assunto tem que ser fiscalizado por vereadores. Mas infelizmente... Porque a lei está aí, o prefeito tem que executar, mas quem tem que fiscalizar os prefeitos são quem? Os vereadores, mas eles preferem ficar correndo atrás do vereador, do prefeito, ficar batendo palminha para tudo que se faz. Não há fiscalização? Não há. Vocês não são ouvidos? Quem é fiscalizada, a gente que é mãe. A gente quer a fiscalização. A gente quer a fiscalização. É por isso que naquela época, de objetivo da gente correr atrás, a gente vai correr atrás do nosso direito, do direito dos nossos filhos. Doa quem doer. Se eles gostam ou não, se eles acham a gente chata ou não, mas a gente vai continuar correndo. É por porque isso que nossos filhos, enquanto não tá doendo, né, os governantes, não tá doendo, que não seja neles, na família deles, num parente deles, é fácil falar, eu vou te ajudar na hora da eleição, no período. Depois que passa a eleição, acabou. Cadê a ajuda? É igual eu ouvi numa matéria de uma entrevista, o tal que era defensor do direito do autismo, ele dizia assim, eu luto pela causa autista para garantir o tratamento do meu no particular. Eu não dependo do SUS, o meu filho não depende do SUS, mas o SUS está maravilha, mas o meu é particular. Ele fez isso, ele falou isso. As mães, então, as famílias pobres... Se tá tão bem, por que eu estou no particular? Entendeu? Verdade. É uma coisa que não... Vanessa, alguma pergunta? Você quer falar alguma coisa? Não. Por enquanto, tô só ouvindo, tô entendendo. A gente tá só entendendo. Se tiver alguma você dúvida, vê que a gente ela fala, sabe, né? Pode tem perguntar. Conhecimento de causa, tem conhecimento, né? Eu acho que as mães são as que têm a melhor experiência de vida para falar sobre é igual autismo. Outra coisa que eu acho assim, nós mães, como nós somos mães solos, eu acho que deveríamos ter uma rede de apoio. É sobre isso que eu ia falar, mas eu estava aguardando vocês darem a primeira palavra. Rede de apoio que nós não temos. Exatamente. Nós temos cobrança. Nós temos só cobrança. Mas rede de apoio não temos. Verdade. E a gente precisa. Todas as mães atípicas precisa, porque você só dá. Tem uma hora que você tem não uma hora que o que vai acontecer? O pensamento de toda mãe atípica é o medo de morrer. Se o medo da gente falecer lá na frente e o medo de você adoecer, uma doença grave, né? E você ficar acamada, quem vai cuidar dos nossos filhos? Exatamente. Na semana passada, eu assisti uma reportagem, foi no Facebook, e eu não sei o que aconteceu com os pais, mas provavelmente já falecidos, 2 idosos gêmeos de 80 anos de idade com deficiência intelectual vivendo sozinhos. Imagina. E a então, situação bem precária, sem comer, né? Sem precária, com certeza né? precária. Popularmente chamado de bicho de mosca. Sim. Eles estavam numa situação muito complicada, os dois. Sim, eu acho que eu cheguei a ver essa reportagem. E assim, é justamente o que nós pensamos, né? Então, muitas vezes nós mães somos julgadas, mas ninguém sabe a nossa dor, o que nós sentimos. As madrugadas acordadas, né? Madrugadas acordadas, quando vem a insônia. Os hiperfocos que nós temos que ajudar ali a contornar. E eu tenho que lidar com os meus também. Sim, então é bem mais complicado, né? E as mães merecem uma rede de apoio, merecem um atendimento psicológico, merecem um suporte
para que elas sejam ouvidas, porque a dificuldade é muito grande de vivenciar todos os dias ali o que nós vivenciamos. Tanto na educação, quanto na saúde, quanto ao acesso, a dificuldade de acesso, como elas estão relatando aqui, nas terapias. Então, é bem complicado mesmo. Então, acho que todas as prefeituras, Luciano, Sim. elas deveriam ofertar um centro de tratamento para auxiliar essas mães e fazer uma escuta especializada, uma psicoterapia. Sim, porque eu acho assim, faz conta, se a gente leva os nossos para a terapia, enquanto eles estão na terapia deles, a gente podia estar numa sala de conversa, de terapia para nós. Exatamente. Falar, ser ouvida, entendeu? Porque assim, E até mesmo o médico. Mãe de primeira viagem, que né, não tem o conhecimento. Você aqui, a gente está vendo que tem experiência já. Mas quem é mãe, primeira vez e veio, né, como é que vai saber qual é o caminho? A gente sabe por isso que os incidentes que estão acontecendo com mães atípicas, né? Vocês já viram reportagens de mães, né? Que não aceita, né? Que não aceita, não suporta além de não suportar, e às psicológica. vezes assim, você se depara com preconceito de rua de pessoas, você se prepara às vezes com preconceito familiar, os pais que abandonam, o pai que abandona, não quer saber, quer viver a vida e esquece que tem um filho, entendeu? E aí, tipo assim, ela vê aquele mundo ali, tudo que ela vai passar, e ela vê que ela não vai aguentar, e ela não quer que o filho passe, ela acha assim, eu vou tirar a minha e vou tirar dele, porque eu não vou ter estrutura para passar por isso. E ele não precisa passar por isso. E aí, tipo assim, muito julga elas e diz assim, não, ela foi covarde. Sim, pode dizer em termos, mas o que passou por dentro dela? Como que ela estava por dela, o desespero dela por dentro, como é que estava aquela mãe por dentro, entendeu? Então, se colocar no lugar dela e ver tudo que ela passou, que ela viveu, descobrir o autismo não é fácil, dependendo do nível também é mais complicado, e você se sentir desprotegida, desprovida de tudo. Porque acaba parando também o seu trabalho, você tem que se dedicar, separa a sua vida. O seu trabalho, aí vem a dificuldade financeira, porque não está trabalhando. Sim. Aí correr atrás daqui, correr atrás é uma humilhação, é uma coisa que às vezes é direito e você passa por humilhação, constrangimento o tempo todo. Eu tenho uma pergunta. Como que vocês começaram a perceber o diagnóstico dos seus filhos? Também pode comentar um pouco. Como que você consegue saber? Então, o meu filho de 16 anos, que é o nível de suporte 3, o Mikael, ele nasceu prematuro, né? Eu tive uma pressão alta e o parto teve que ser cesariana às pressas. E ele era uma criança que ele não chorava para mamar. Meu Deus. A seletividade alimentar, né? Desde bebê. Desde recém-nato, né, que fala, né? E eu tinha que estimular ele para mamar. Então ele foi uma criança, assim, o crescimento, né, a cognitividade dele, tudo dele foi mudado. Foi, entre aspas, começou de um jeito totalmente diferente do meu primeiro filho. Meu primeiro filho não tem nada. De 25 anos, não tem nada. Então a gente que é mãe já logo percebe o olhar dele, ele não olhava. A criança, quando ela tá amamentando, quando a mãe tá amamentando seu filho, ele olha nos olhos da mãe, tem aquele instinto, né, de olhar. E ele não me olhava. Olhava pro teto, olhava pro lado, pra qualquer lugar, menos pra mim. E aí, daí já foi a minha luta, porque já foi uma criança que teve, assim, ele não teve o crescimento igual das outras crianças. Ele não engatinhou. Ele levantava com 8 meses, ele levantou e andou. Nossa, ele já foi ao contrário. E ele só falou a palavra mãe, com 2 anos. Então daí, ele fala até hoje só mãe. Ele não tem o verbal, né, completo. Hoje ele solta algumas frases, algumas palavras soltas, sílabas, né? Mas ele não... E o outro, de 11 anos, ele era trigêmeos. Nossa. Ele era trigêmeos, faleceu 2.
E foi uma cesárea, que foram retirados 2, né? Fizeram uma cesárea em mim, tiraram os 2, ficou só ele. Ele nasceu também prematuro, com 8 meses. E teve o comportamento normal, o crescimento normal de um bebê. Só que ele soltou a fala só com 6 anos de idade. Demorou um pouco mais. Ele demorou. Então foram 2 autistas, né? Totalmente diferentes. Foram 2 filhos totalmente diferentes de comportamento. Então, eu tive que estudar muito, eu tive que procurar pela internet cursos de aba até hoje para poder melhorar mais como lidar com eles, porque não é fácil. Se você não entender o seu filho, você não consegue ajudar. Exatamente. Entendeu? É isso que muitas mães também, elas não têm preparo, nem, né? Não conseguem, às vezes, procurar uma ajuda e fica, às vezes, no desespero. Então, para mim não chegar a esse ponto, eu preferi estudar. Né? É a melhor coisa. Preferi estudar, a gente já passou a aprender mais quando passou a pesquisar na internet, porque os médicos, eles dão um CID, né? Você leva na consulta, no neuro, no psiquiatra e vai lá e dá um CID, mas não te explica aquele CID ali não, o que significa aquele CID, como é que você vai ter que tratar, como que você vai ter que cuidar, como é que vai ser a rotina, não, você vai fazer terapia tal, mas... E aí, faz lá aí em casa, como é que é? Como é que você lida? Né? Porque você não entra junto da terapia. E como é que você lida? E como é que é? E você aprende no dia a dia. A gente aprende na prática do dia a dia, entendeu? Gente, nós estamos aqui recebendo as mães, né, de autismo aqui, que estão aqui falando da dificuldade, principalmente a falta de atenção do poder público, né, do nosso prefeito, a fiscalização dos vereadores, porque nós temos vereadores que são responsáveis pela questão da saúde, dos deficientes, né? Então, está precisando aí de mais empenho da parte deles. Mas também, aqui ao meu lado, está uma candidata lá de São Francisco, Itabapoana, né? Isso e mesmo. Você está vendo aí uns desafios que você tem pela frente, hein? Sem representar eles também. Bastante, não, com certeza é uma das causas que eu luto, que eu milito, tanto do autismo, quanto do TDAH, quanto na identificação de superdotados e autohabilidosos, que é um tema um pouco mais complexo, porque, um exemplo, muitas vezes, vamos supor, um autista nível 3 de suporte que apresente deficiência intelectual. Ele pode apresentar uma autohabilidade excepcional para artes, para pintura, né, que é a chamada savant ou savante, né? É um tipo de variação que existe e eles têm altas habilidades e podem ser grandes artistas, por exemplo. Então, existem várias nuances nessa parte. E eu milito lá em São Francisco em prol dessa causa, que é uma causa que não é tão abordada, e eu percebo que muitas pessoas estão fazendo modinha com autismo também. Campos, que é uma cidade com tanto recurso, imagina a tua cidade, como que não deve ser também, né? Exatamente. Atualmente foi inaugurado um centro de referência do autismo. E assim, já é uma evolução, mas o que choca um pouco é o fato de quererem utilizar aquilo para mídia, né? São pessoas que não têm o mínimo de noção do que é autismo, não sofrem, né, o que as mães sofrem. Para eu me compreender e compreender meus filhos, eu tive que fazer pós-graduação para entender. Então hoje eu faço uma pós-graduação na área de autismo e de altas habilidades e também na parte de educação social, para poder tentar levar para a população em geral, para o público em geral, informações relevantes à sociedade, nesse caso aqui de hoje para o autismo, de uma forma que as pessoas consigam compreender, e não como a modinha que as pessoas acabam aderindo à modinha do autismo, e que nós não podemos pensar em modinha. Fantasia, né? Eles fantasiam o autismo, né? Fantasiam e colocam como se fosse tudo um muito mar lindo, de rosas, muito lindo,
maravilhoso. Mas, na verdade, não é nada. Estamos fazendo, mas é fazendo... É aquela assim, vamos comemorar o Dia Mundial da Pessoa com Deficiência, agora tá no negócio, né? Aí, tipo, é muito lindo, muita apresentação, muito não sei o quê. Em abril, agora em junho, essas coisas assim, tipo assim, mas a realidade... É outra totalmente diferente. Vamos tirar foto com as autoridades. É bem complicado, gente. E as autoridades estão fazendo o quê? As autoridades chegam na PAI, apoia a PAP e vai lá tirar foto. E aí? A verba? Muitos funcionários sendo mandados embora. Aí diz que estão sendo mandados embora porque não tem verba. Porque não tem verba. A verba da FIA. Mas e aí o defensor que está lutando, a pessoa que está lá envolvida na política e tal, não está correndo atrás lá da FIA, lá do setor, para essa verba, ou está dando respaldo para que esses profissionais não sejam mandados embora e muitas pessoas deixam de ser atendidas? Né? Sim. É necessário, progredir é necessário. E o que a gente está vendo aqui são regressões, né? São pessoas mandadas embora. Sim, absurdo. E incrível, porque na época de campanha, né? Pessoas experientes. Psicopedagoga com experiência. Se mandar embora para pegar uma pessoa despreparada. Pessoas que não tem preparo, não tem convívio, nem preparação nenhuma. Para lidar com certas dificuldades, com situações. E falando em dificuldades, né, puxando aqui o embalo do assunto, é uma questão que é muito questionada socialmente falando, é em relação à seletividade alimentar. Sim. Tem gente que fala assim, esse menino não quer comer, deixa com fome que ele vai comer. E não comem. Não come, não. Não comem, o meu tá? não come. E aí as pessoas acham que é birra, que frescura. É teimosia, frescura. E essa é uma situação que nós acabamos passando aí, né? Principalmente quando eles estão pequeninos ainda, até os 9, 10 anos. Mas é uma dificuldade também em relação à questão da alimentação. Questão dos hiperfocos. Muitas mães, às vezes, têm que passar pela situação de que eles estão com hiperfoco, muitas vezes, de um brinquedo caro. Quando eles focam em dinossauro, é um Deus nos ajuda. Eles têm... O meu filho mais velho, de vez em quando, o mundinho dele é o dinossauro. Adoram dinossauro. Desenho do dinossauro direto. Então, quando eu era criança, eu dizia que eu ia ser paleontóloga, né? Para estudar fósseis de dinossauro. Mas passou. Foi uma fase. Nós estamos quase encerrando já. Eu queria, assim, que a Lúcia falasse assim, Lúcia, para você, o que você acha que tem que ser feito? Qual é a sua ansiedade de mãe, assim? O que você acha, não, tem que ser feito para ontem, tá faltando? Abre o seu coração. Peça aí, porque talvez tenha uns políticos, que a gente precisa dos políticos para isso, não é? Estamos em ano eleitoral. Então você, político que está aí querendo se reeleger ou se eleger, fique atento. Ouça uma mãe clamando aqui agora. Boa noite. Eu desejo muito que essas pessoas que estão vindo agora, se candidatando, dizendo ser defensores, querendo lutar pela causa, que faça isso mesmo. Lute pela causa, mas seja para lutar, não simplesmente para dizer que está lutando e usando os autistas. É muito triste ver pessoas usando a causa autista para se promover, para se eleger e não fazendo nada. Eu sou prova viva disso, tenho um filho de 25 anos e acompanho essa história aí de politicagem, usando os portadores de deficiência, indo à PAI tirar foto. Eu digo mesmo, vai à PAI tirar foto lá, mas não faz nada, tanto é que a PAI está falida. A PAI, eu afirmo, está falida, porque não tem profissionais. Pode ir qualquer uma pessoa lá e verificar, não tem. Então, assim, usar a causa autista, dizer eu sou defensor, eu sou o que representa a causa autista, então faça isso. Representa a causa autista. Não vá na porta da casa da mãe necessitada, pobre, humilde, que depende do SUS, pedir voto, e depois vai lá para a Unimed atender o seu filho, ou fazer caminhada com o pessoal da Unimed. Entendeu? É muito fácil você correr atrás dos humildes, os carentes, necessitados, que precisam de amparo, e dizer que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas não faz.
Não faz. Eu posso mostrar, eu posso provar, eu posso filmar, eu posso gravar e mostrar a verdade, que não faz. Então eu quero pedir aos novatos que estão vindo aí, porque tem muita gente vindo aí dizendo que vai defender essa causa. Lute mesmo, represente a causa autista, faça algo pelas crianças, mas faça também pelos adolescentes, pelos adultos, porque eles crescem. O autista, ele cresce, não fica até os 12 anos, não. É o que eu tenho para dizer. Cláudia, a sua opinião? Minha opinião é o que Lúcia representou, a mãe atípica. Ela falou tudo o que eu iria falar aqui. A minha opinião é que realmente precisa de mais tratamento dos autistas maiores. Os adolescentes e jovens e adultos. Não é só criança de 6 anos até 8, de 6 até 10, do 0 até 6 aninhos. Não. Mas é por isso que eu falo sobre a modinha que eles implementaram pro autismo. E a modinha só pega o 1 e o 2. E os autistas que cresceram. E o grau severo. Você não vê ninguém fazendo, mostrando o grau severo. Não mostra o grau severo. O grau severo é bem complicado. As mães são as que mais sofrem. Porque às vezes eles não andam, às vezes eles precisam de apoio, porque não é só ser autista, às vezes tem outra comodidade física, né? Entendeu? São tem várias. Os movimentos, tem a agressão, não consegue lidar em certos lugares, chegar em certos setores, entendeu? E você lidar com profissionais, que se diz profissionais, e você tá ali precisando de respaldo e tipo, estão te ignorando. Você tá apanhando, você tá pedindo socorro ali e estão nem aí pra você. É como se estivesse entrando no ouvido que a gente fala e sai entendeu? Como então, se assim, a gente não existisse. É muito triste isso, gente. É muito triste, é a realidade. A gente está aqui falando, é a realidade hoje de Campos, do Goitacazes, a realidade que as mães atípicas estão sofrendo hoje aqui em Campos. Não é só eu e ela, não. Não. São muitas. Acho que todas as mães, principalmente as mães que não têm condições financeiras. Principalmente. Não. Enquanto tá tranquilo. Gente, estamos quase encerrando. Cláudio, faltou alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Aqui é a voz de Campos, mas pode ficar à vontade. Bom, acho que as meninas trouxeram muito bem os assuntos, tudo foi muito bem abordado. Essa importância de assistencialismo a pessoas com transtorno do espectro autista em todos os níveis, nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, porque cada nível depende de um tipo de assistência diferente. No caso do nível 3, a dificuldade das mães é imensamente maior. No caso do nível 1, nível 2, vem outras comorbidades, como ansiedade, depressão, que foram coisas que eu passei. Eu tive algumas dificuldades hoje, graças a Deus, com o acompanhamento, isso está controlado. Os meus filhos estão com um pouquinho de dificuldade com as terapias, porque para aderir, ainda tem isso. Luciano. Tem essa questão de adesão. E trazendo aqui para finalizar ao contexto político, gente, precisamos eleger políticos que se comprometam com a causa. Sim. Que não vão somente para os locais fazer fotinha bonitinha para colocar no Instagram, para colocar no Facebook. Brusinha, eu luto pela causa, inclusão, não sei o quê. De jeito nenhum. Eu muitas vezes sempre vou levantar essa bandeira lá em São Francisco. Se alguém vai ouvir, a questão é outra, porque nós sabemos como que é a política, mas o importante é esse. Você, mãe atípica que está nos assistindo agora, veja bem quem são as pessoas que vocês irão escolher para ficar mais 4 anos no poder. Veja se eles defendem a causa, se eles fizeram o que prometeram, se de fato sentem na pele o que nós sentimos, porque não são somente os filhos. Nós, mães, doamos nossa vida pelos nossos filhos. Abrimos mão, né? Abrimos mão. E também, mães atípicas, vamos cuidar de analisar um político, um vereador, que de fato olhe pelos filhos, mas que também dê uma atenção para as mães que precisam muito. Quantas mães aí que infelizmente atentam contra a própria vida pelo desespero
de falta de apoio. Falta de apoio, de não dar conta, porque tem dia que a gente bate na cama cansada, morta de cansada, e tem dia que a gente nem dormir consegue. Não. Tem dia que eles ficam com insônia também. A mente fica ligada. A gente não consegue. E uma coisa que eu queria falar eu acho que as mães atípicas, elas deveriam ser mais unidas. Eu vejo muita desunião entre as mães atípicas. Se as mães atípicas fossem mais unidas aqui na cidade de Campos do Goytacazes, eu acho que haveria menos descaso, entendeu? Se as mães se unir, muita coisa muda. Mas se continuar a desunião, não tá com o meu, não tá mexendo com o meu, não tá afetando o meu, não vou lutar. Mas o seu hoje pequeno pode ser o amanhã de 15, 17, 18 anos, precisando de respaldo como os nossos precisam hoje, entendeu? Então, assim, é hora de se unir, entendeu? Em prol dos nossos filhos. Exatamente. Essa falta de união também é uma realidade, tá? Sim, as mães... Acontece em todos os lugares. Parece que um grupo é separado do outro e as próprias mães acabam não acolhendo umas às outras. Mas nós estamos aqui, 3 mães atípicas, para mostrar que dá para ser diferente. Sim. Por isso que trocando experiência. A oportunidade do Luciano por essa união que é necessária. Isso. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa, algum assunto? Não, eu agradeço por ter sido convidada, entendeu? Fazer parte dessa programação de hoje. Desculpe pelo atraso, foi questão de trânsito mesmo, entendeu? Fico feliz de estar aqui aprendendo, ouvindo outras mães, outras situações, entendeu? E eu agradeço, Luciano, pelo convite, tá? Fiquei feliz e é isso aí. Bola pra frente. Isso aí. Cláudio. Também agradeço, gratidão também por essa oportunidade, né? Da gente falar um pouco da gente, né? Porque às vezes necessita também, né? Que a gente seja o olhar de outras mães. Sim. E como ela falou, realmente precisa de mães se juntar, se unir por uma causa, né? Que são os nossos filhos, né? Sim. Então só isso, só agradecer. Mulheres que não sabem a força que tem. Sim, minha filha, eu falo isso. Tudo seria diferente. Falo isso, as mulheres são muito desunidas. Eu digo que os homens são mais unidos em todos os aspectos. Eu estou em desvantagem aqui. Sim, os homens são mais unidos em todos os aspectos do que as mulheres. As mulheres são desunidas, menina. Infelizmente. Vanessa, mais uma vez, obrigado pela sua participação com a gente aqui. Deixar sua boa noite. Obrigada a você, obrigada a todos que ficaram aqui com a gente. E semana que vem temos mais A Voz de Campos. Isso. Gente, agradecer a todo mundo, agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente, abordando esse assunto que é de extrema importância. O nosso objetivo aqui não é simplesmente atacar ninguém, falar mal de ninguém. A gente quer soluções, né? Porque a gente está vendo aqui que elas sofrem na pele, né? Sofrem na pele, né? Então, assim, nada mais quem sofre que tem o direito, né? De estar aqui falar. Mostrando, né? Eu digo também que o ser humano, ele é muito, como é que eu vou, assim, ele é, tudo que é contra, não assim, como é que eu vou usar a palavra certa aqui? Tudo que é diferente dele, a gente tem um preconceito, né? A gente não tenta entender o porquê, acaba se afastando. Eu digo isso porque eu tive minha mãe que era deficiente visual, sofri na pele. Hoje eu tenho baixa visão, eu tenho minhas dificuldades também. Lido muito com a classe dos deficientes visuais, né? Então eu sofro um pouquinho na pele, sofri na pele. Então eu tenho esse entendimento da dificuldade, do preconceito das pessoas, né? Foi abordado no dia 2 também um tema muito importante na Câmara sobre os deficientes visuais. Bacana lá os vereadores que estão atuando nessa classe também. Mas assim, nós estamos aqui querendo ser ouvidos, né? Querendo que as coisas mudem para o melhor. Mas o que a gente acabou conhecendo aqui hoje é que o negócio está regredindo, né? A cidade aumentou o seu nível de arrecadação, né? Isso aí todo mundo sabe, né? Mas nessa categoria, vamos dizer assim, o negócio regrediu. E não pode continuar assim. Então a gente está aqui dando voz para chamar a atenção. Esse foi o nosso objetivo, chamar a atenção do poder público, dos nossos governantes, daqueles que estão querendo ser os nossos governantes,
para olhar para essa categoria, para essa classe, por essas pessoas. Não só essas pessoas, mas com todos aqueles que precisam, dependem do poder público. Tá bom? Agradeço a todo mundo que acompanhou. Compartilha essa live, compartilha o nosso programa. E quarta-feira que vem nós estamos de volta, assim se Deus permitir. Um forte abraço a todos. E lembre-se, tudo muda quando você muda. Boa noite. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.